Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o irmão Bruno Souza e eu gostaria de trazer o review desta obra que é lançamento da editora Vida Nova, uma introdução literária à Bíblia. Ela foi escrita por Leland Reich. Aqui está a foto do senhor Leland Reich, uma obra de 635 páginas, uma obra bem volumosa. E esta obra ela vai tratar de hermenêutica, mais propriamente dito, dos gêneros literários encontrados nas escrituras. E é uma obra para todos aqueles que estudam, pregam e ensinam a palavra do Senhor. Amém? Eu vou mostrar um pouquinho desta obra para os irmãos. Esta obra é em capa brochura, ok? Aqui está com as orelhinhas, mas é uma capa boa. Eu gosto de capa brochura para materiais um pouco maiores. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos o sumário. Deixa eu aproximar um pouquinho para fazer a leitura do sumário juntamente com os irmãos. Prefácio, introdução à leitura da Bíblia como literatura. Primeira parte, narrativa bíblica. Primeiro, introdução à narrativa bíblica. O que você deve saber sobre os relatos da Bíblia? Capítulo 2, os elementos da narrativa. Como funcionam os relatos da Bíblia? Capítulo 3, articidade na narrativa bíblica. Capítulo 4, narrativas de herói. Capítulo 5, épico. Capítulo 6, tragédia. Então aqui tudo relacionado ao gênero literário narrativa. Agora vamos para a segunda parte, que é a poesia bíblica. Capítulo 7, a linguagem da poesia bíblica, a artisticidade na poesia bíblica, explicando a poesia bíblica, o que dizer a respeito de um poema? Muito importante, né, meus irmãos? Vamos continuar. Capítulo 10, tipos de salmos bíblicos. Capítulo 11, Cântico dos Cânticos. E aí finalizamos a parte de poesia. Entramos na terceira parte, que é outras formas bíblicas literárias. Capítulo 12, encômio. Capítulo 13, provérbio. Capítulo 14, sátira. Capítulo 15, drama. E aí entramos na quarta parte, que é o Novo Testamento. Capítulo 16, quão literário é o Novo Testamento? Os evangelhos, as parábolas, Atos dos Apóstolos, as epístolas, poesia, provérbio e hino, discurso e apocalipse. Aí no final há o epílogo, a poética da literatura bíblica, glossário, índice remissivo e índice de passagens bíblicas. Amém? Então, este daqui é o índice, o sumário desta obra. Aqui nós temos o prefácio. E aqui começamos a introdução. A introdução deste livro, ele é bastante extensa, a introdução. Vou mostrar aqui para os irmãos. A introdução deste livro tem aproximadamente, a introdução vai até a página... A introdução vai até a página 57, que é a introdução à narrativa bíblica. E aí, começamos o capítulo 2, que é os elementos da narrativa. Como funcionam os relatos da Bíblia. Deixa eu dar um zoom aqui para os irmãos para lermos esta parte juntos. As narrativas da Bíblia
como as narrativas em geral, são constituídas de 3 elementos básicos: cenário, trama ou ação e personagens. Juntos, estes 3 elementos formam o mundo narrativo em que ingressamos quando nos sentamos para ler um relato bíblico. O objetivo do autor é contar uma história que nos leve a participar de uma experiência com seus personagens. Isto significa que um pré-requisito importante para a leitura das narrativas da Bíblia é a capacidade de nos identificarmos com seus personagens. As narrativas da Bíblia só serão bem-sucedidas na proporção em que exercitamos nossa imaginação e nos permitimos ser transportados de nossa época e lugar para outra época e lugar. Uma vez transportados, somos espectadores e participantes à medida que a narrativa se desdobra. E aqui ele vai continuar a expor, a ensinar sobre as narrativas bíblicas. Vou passar aqui. Ele vai trabalhar com cenário, natureza elementar, cenários indefinidos, cenários geográficos e assim, meus irmãos, sucessivamente. Cenário como ambientação, cenário como símbolo, cenário cultural, muito importante, né? Os costumes, né, da época em que foram escritas as narrativas, trama e a narrativa de Abraão, conflito e suspense da trama, e assim vai, meus irmãos, explicando tudo sobre as narrativas, dando exemplo e identificando aqueles elementos que faz do texto ser definido como uma narrativa. Ok? Deixa eu passar mais para frente. Depois da narrativa, até o capítulo 6 é para falar apenas sobre o gênero narrativa. E aí entramos no capítulo 7, que é a linguagem da Bíblia, é a linguagem da poesia bíblica. Capítulo 7. Deixa eu dar um zoom para fazermos a leitura juntos deste início de capítulo. A coisa mais importante que precisamos saber a respeito da poesia é que ela constitui um tipo distinto de linguagem. A poesia se distingue da prosa comum por sua dependência de imagens e figuras de linguagem e por ser escrita em versos. Poesia é um discurso intensificado, muito mais condensado do que a prosa. Enquanto a prosa expositiva usa a frase ou parágrafo como unidade básica e a narrativa usa o episódio ou a cena, a unidade básica da poesia é a imagem ou a figura de linguagem singular. Portanto, nas epístolas do Novo Testamento, talvez tenhamos um parágrafo ou capítulo que explique a piedade. Em uma narrativa histórica, talvez tenhamos um relato em que um personagem demonstra a piedade em ação. O poeta, contudo, condensa a piedade em uma imagem ou retrato. É como árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto no devido tempo. Olha que conteúdo maravilhoso, que ensinamento muito bom para nós, né, meus irmãos? E aqui ele continua o capítulo 7, explicando a linguagem da poesia bíblica. Pensamento em forma de imagem do Salmo 91, e aqui ele vai trazendo exemplos daquilo da teoria. Ele primeiro passa a teoria, as bases, e depois ele vem com os exemplos. Meus irmãos, este livro é altamente recomendado. Todo estudante bíblico, todos aqueles que pregam, que ensinam a palavra do Senhor, este livro é recomendado. É um excelente livro, amém? Eu cheguei a ler algumas partes, já li alguns blocos, né, deste livro, alguns capítulos, na verdade, e tenho gostado bastante, né? Deixa eu passar mais um pouquinho para ler junto com os irmãos.
Vamos passar. Deixei aqui separado. Capítulo 12. Vamos ler um pouquinho do encômio. Deixa eu dar um zoom aqui para seguirmos com a leitura juntos. O encômio é uma das formas bíblicas mais originais e artísticas. Por motivos diversos, os encômios da Bíblia levaram seus autores a escrever arranjos retóricos e poéticos extremamente complexos. Um encômio é um texto literário escrito para elogiar uma qualidade abstrata ou um tipo geral de caráter. Ao trabalhar o tema, os escritores encômios lançam mão dos seguintes elementos. Primeiro, introdução ao objeto de louvor, pode incluir uma breve definição do objeto. 2. A linhagem distinta e antiga do objeto, louvor às suas origens. 3. Um inventário ou uma descrição de atos e qualidades elogiáveis do objeto. 4. A natureza indispensável ou superior do objeto. Sua superioridade pode abranger uma descrição das recompensas que a acompanham, algo claramente importante nos encômios bíblicos. E quinto, uma conclusão que insta com o leitor para que imite o objeto de louvor. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Todos os encômios têm uma qualidade lírica comparável à que encontramos em um salmo de louvor. Alguns encômios bíblicos são em prosa e não em poesia, mas são tão repletos de imagens e arranjos em sua organização que produzem um efeito poético. Glória a Deus. E aqui ele vai passando e vai nos trazer os encômios do Antigo Testamento, no Salmo 1, Salmo 15. E aqui vai passando a esposa virtuosa. Então é um material bem completo, meus irmãos, sobre gênero literário. Deixa eu passar aqui. Eu deixei mais um aqui reservado. Sobre o Novo Testamento. Quão literário é o Novo Testamento? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para fazermos a leitura de um capítulo sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é constituído de 3 gêneros principais: narrativa ou relato, carta ou epístola e visão ou apocalipse. Os 3 têm uma tendência a serem de natureza literária e não expositiva. Além do mais, encontramos dentro dessas 3 categorias amplas várias formas literárias conhecidas: parábolas, discurso, provérbios ou ditados, poemas líricos, hinos e sátiras. Observei anteriormente que as 4 classificações principais de livros do Novo Testamento, Evangelhos, Atos, Epístolas e Apocalipse, não têm paralelos exatos na paisagem conhecida da literatura inglesa e americana. Cada uma delas, porém, tem afinidades suficientes com as formas literárias conhecidas para que possamos aplicar a elas muitas das categorias habituais de narrativa e poesia. Apocalipse, por exemplo, dificilmente é uma narrativa típica, mas as perguntas narrativas habituais, quem faz o quê, onde e com que resultados, são apropriadas ao tratar deste livro. A singularidade do Novo Testamento se encontra mais na mistura de formas que encontramos em seu texto do que nos gêneros individuais. Os evangelhos, por exemplo, mesclam história, narrativa, drama, discurso, provérbio, parábola e poesia de uma forma que não tem paralelos exatos em nenhum outro lugar da literatura. O Sermão do Monte combina técnicas de oratória, sátira, parábola e poesia. O Apocalipse combina características de epístola, simbolismo poético, registros apocalípticos e de visões, drama e poesia lírica.
E aqui ele vai continuar a falar sobre o Novo Testamento, sobre a artisticidade do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Então aqui ele vai continuar trabalhando todo o Novo Testamento. Tudo aquilo que foi visto no índice, né? Aí entra o capítulo 19, Atos, depois vem as epístolas e depois o Apocalipse. Amém, meus irmãos? Então, eu assim finalizo o review deste livro, Uma Introdução Literária à Bíblia, de Leland Ryken. Então, meus irmãos, este foi o review e, como já falei no vídeo, ele é indicado para todos aqueles que estudam, pregam e ensinam as Escrituras. Que Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor.